Obrigada por ter aceito o nosso convite, António José Batista. Começava por lhe perguntar qual é a sua meta para estas eleições? A minha meta é ser eleito, obviamente. É claro que não vai ser fácil, porque jogamos com armas e uma capacidade de propaganda muito inferior à dos concorrentes do poder, mas as eleições começam com todos os partidos com 0 votos. E eu tenho esperança de conseguir fazer chegar a mensagem e de obter cerca de 20 mil votos que são os necessários, serão os necessários para eleger um deputado pela Guarda. Nas últimas legislativas, o Bloco de Esquerda foi um dos partidos mais votados e cresceu relativamente a 2005. Acha que é possível aumentar ainda mais essa votação? Claro que é, porque temos muito que caminhar até ganharmos as eleições. É possível. Depende da vontade dos eleitores e depende, muito em particular, dos abstencionistas, porque são esses que poderão fazer a diferença. São esses que poderão mudar o rumo dos acontecimentos. Porque se os abstencionistas, que pela sua situação são pessoas manifestamente contra o sistema, desta vez votarem, poderemos ter uma grande surpresa. Portanto, digamos que o grande alvo do Bloco de Esquerda será então as pessoas que cativar as pessoas de esquerda, tanto aquelas que têm votado noutros partidos, como, e em especial, aquelas que não têm votado, que têm desperdiçado essa oportunidade. E por coincidência, são as que mais se queixam. E são as mais responsáveis pelo estado a que chegamos. E por estas maiorias palacianas que nos governam. Um voto útil versus um voto de protesto, qual é que acha que vai ganhar no dia 5 de junho? Eu, por acaso, tenho uma frase que vai ser lançada no nosso carro da propaganda, que é só daqui do Distrito da Guarda, que diz: o voto útil é o teu. O voto útil é uma fantasia que os dois partidos do arco do poder querem fazer crer que só há 2 hipóteses. É mentira. O voto útil é todo aquele que as pessoas resolverem dar à força política em que acreditem. O voto de protesto, digamos que também pode ser considerado como um voto útil, mas também é uma aberração, porque o voto de protesto pode ser qualquer um. Uma pessoa que vote, por exemplo, no CDS, pode pensar que está a fazer um voto de protesto a votar exatamente na pior força. Mas, de qualquer forma, o voto de protesto e o voto útil são 2 chavões criados e que interessam aos partidos do arco do poder. Mas as pessoas que votam no Bloco de Esquerda, ou há pouco disse que vão tentar chamar a atenção das pessoas que mais se queixam, mas que não é só aquelas que mais se queixam, é aquelas que percebam claramente que o Bloco de Esquerda é a única força que tem realmente soluções concretas para a situação dificílima em que estamos. Mas falando destes 2 tipos de voto, ainda que não concordo muito com a expressão voto útil, qual destes é que assenta melhor ao Bloco de Esquerda ou nenhum deles? Ao Bloco de Esquerda é o voto super útil. É o voto certo, é o voto super útil. O voto útil é uma expressão utilizada entre as pessoas que uma vez votam no PS e outra vez votam no PSD e que cambaleiam com esse voto útil na imaginação. Mas, de qualquer forma, o voto útil é aquele que a pessoa quiser dar. Todo ele é voto útil. O que faria se fosse eleito deputado pelo Distrito da Guarda? Olha, para já não pretendo ser deputado a tempo inteiro. Obviamente, tenho mais 7 pessoas na lista e todos nós temos que dar o nosso contributo. A minha profissão não é político. Eu não nasci odeio viver em grandes cidades, não nasci para viver em Lisboa e penso passar uns meses, 4, 5, 6 meses, e dar o lugar aos outros da lista, porque a nossa lista é muito rica e tem pessoas para defenderem várias coisas. Eu vou-me concentrar nesses 6 meses, vou-me concentrar naquilo que considero fundamental para esta região. A regionalização, a união com a Beira Baixa, um apelo e uma sensibilização às forças para se discutir, olhos nos olhos, a questão da agricultura e utilizar a minha influência nesse tempo que
estiver em Lisboa para, digamos que entre aspas, interiorizar um pouco esta força que é o Bloco de Esquerda, que é uma força eminentemente urbana. Esperemos bem que eu não seja só o primeiro da província, digamos assim, a ser eleito, mas que nestas eleições haja mais. Beja, Évora, Bragança, Viana do Castelo, os Açores, enfim, haja mais deputados do Bloco de Esquerda, porque nós temos a esperança, quem luta sempre alcança, não é? Temos a esperança que as pessoas percebam que a nossa mensagem e as nossas propostas e as nossas intenções são realmente as melhores. E dentro da Assembleia da República, como é que pensam fazer valer esses... Apresentando propostas concretas, participando nas reuniões, fazendo pressão nomeadamente fora da Assembleia da República, junto aqui dos autarcas, porque um deputado tem o estatuto de deputado, tem uma série de vantagens em termos do alerta para aquilo que é fundamental, que é o desenvolvimento do interior, de forma a acabar com esta sangria em que cada vez mais os melhores vão-se embora e cada vez mais o território tem menos gente, o que é uma pena porque nesta região a qualidade de vida é muito elevada. E fala nesses interesses do distrito e nessas preocupações. Que interesses é que acha que não têm sido bem defendidos na Assembleia da República? Pois os interesses que não têm sido bem defendidos têm a ver com a forma como os partidos do poder têm olhado para o interior. Têm olhado para o interior como um parente pobre, têm fechado escolas, fechado serviços e retirado cada vez mais a capacidade do interior se desenvolver e se de repovoar. Portanto, acha que esses interesses não têm sido bem defendidos? Nem sequer defendidos, nem sequer apresentados. Os deputados do interior, sejam eles de que força partidária estejamos a falar, sendo certo que o Bloco não tem, digamos, que nenhum deputado do interior, apesar da deputada eleita pelo Algarve, se puder ou não, os deputados do interior são meras figuras decorativas que estão lá simplesmente para votar e é quando lá estão. Portanto, queremos mostrar que o interior também é Portugal. E o interior pode ser, e nós acreditamos que sim, a safa, porque nós temos este diamante que é a agricultura. E a agricultura, num país onde estamos a importar quase 80% do que comemos, é muito importante para dar a volta à balança de pagamentos e à situação de crescente dívida que nos aflige porque nos habituaram a que não precisávamos nem de pescas, nem de agricultura, nem de produzir nada porque vinha tudo de graça do estrangeiro. O que é que acha da diminuição do número de deputados na Assembleia da República? Não tenho nada contra, preocupa-me apenas a forma como essa diminuição vai ser feita. Porque se este método que se chama método de Hondt já é um método que discrimina os partidos mais pequenos e que torna a vida muito mais difícil aos mais pequenos, fico muito preocupado com uma redução do número de deputados que, obviamente, combinada pelos grandes, vai reduzir mais ainda a representação dos partidos mais pequenos. Portanto, vai retirar a criatividade e vai pôr os bois. Portanto, as duas forças políticas com mais votos em Portugal... Não me parece que elas estejam bem de acordo, Sim, mas de qualquer forma a redução não me assusta. O que me assusta é a forma como ela seja feita. E também me assusta a continuação deste método, que é o método de onde, como já disse, penaliza os partidos mais pequenos. Entende que ou acredita que há deputados a mais? Obviamente que sim. Não há deputados a mais. A maioria destes deputados é que não prestam. Agora, podia haver, se fossem tudo pessoas inteligentíssimas, criativas, interessadas em produzir, seria ótimo. Agora, o número de deputados tem que ser reduzido, tendo em consideração a representatividade das forças mais pequenas. Acredita que a crise atual poderá ser uma oportunidade para o desenvolvimento produtivo do distrito da Guarda, nomeadamente nas áreas da agricultura, da indústria e até do turismo? Por um lado acredito porque abre os olhos às pessoas e põe-nos perante a evidência de que realmente devemos mais ao estrangeiro do que aquilo que pensamos.
se é que isso é verdade. E falta também apurar quem deve e de onde vem a dívida. Mas, de qualquer forma, as crises transformam sempre as sociedades. Nós queremos utilizar a crise, ou partir desta crise, para uma evolução. Porque o que esta crise nos traz de bom é que está à vista de toda a gente quem nos pôs na crise. E as políticas seguidas nestes últimos anos que levaram a esta situação em que toda a gente agora parece que percebeu que estamos endividadíssimos, mas isto não é uma coisa de hoje. Isto é uma coisa que o Bloco de Esquerda anda a dizer há 12 anos. De qualquer forma, eu sou um otimista e espero que a gente aprenda com o bem e com o mal. E esta questão da crise tem esse bem de nos deixar ver quem são os verdadeiros responsáveis. O que é que acha que é preciso fazer? Olha, primeiro que tudo, é preciso regionalizar. Depois é preciso afastar este tipo de poderosos que dominam em lobby, tanto no interior como nas cidades, mas no interior nota-se muito mais, e dominam a sociedade. E as pessoas envolverem-se mais nos bens comuns, na sociedade, na política e, é claro, a esquerda preponderar sobre a direita, porque a esquerda é fundamental. Agora, dando um lado romântico à coisa, porque a esquerda apareceu primeiro que a direita, e a esquerda é a esquerda porque está do lado do coração. E isso é fundamental. O crescimento da esquerda vai levar ao desenvolvimento porque a esquerda olha para as pessoas, não olha para os números. Mas, relativamente, por exemplo, em específico à agricultura, que em muitos sítios aqui do distrito está abandonada porque as pessoas não conseguem oferir o suficiente para sobreviverem. O que é preciso fazer em relação a isso? Olha, é preciso discutir. O Bloco tem uma proposta concreta sobre o Banco de Terras, que é uma proposta abrangente a todo o país, mas que tem que ser adaptada local a local, mas nós temos que olhar para aquilo que pode doer um bocado, que é a propriedade, a divisão das propriedades nesta região, e olharmos para a agricultura conforme os espanhóis fizeram no final da Guerra Civil. E basta-nos olhar para o que eles fizeram e ver que estamos erradíssimos, porque, por outro lado, temos uma das regiões mais férteis do país e os entendidos dizem que poderíamos produzir aqui o melhor azeite do mundo, podíamos produzir aqui coisas fantásticas, podíamos melhorar algumas que já existem, como os vinhos da Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, que poderiam chegar muitíssimo mais longe. Quais são os principais projetos que tem para o distrito, caso seja eleito? É combater por esta esquerda moderna e fazer o que puder e não puder para fazer prevalecer o bom senso sobre o senso comum. Fazia-lhe uma última questão. Depois de ter sido mandatário de Fernando Nobre nas últimas eleições, sentiu-se de alguma forma traído por ele agora integrar as listas do PSD? Eu fui mandatário distrital do Dr. Fernando Nobre no distrito de Castelo Branco, fui diretor de campanha, organizei toda a campanha, sou amigo do Dr. Fernando Nobre há muito tempo, não me senti traído porque a questão não está numa traição, porque as eleições presidenciais foram umas eleições que decorreram no dia 21 de janeiro e depois disso, e bastante depois disso, é que ele decidiu, tomou a decisão que tomou. Portanto, eu, voltando atrás, volto a reafirmar que o Dr. Fernando Nobre era o melhor candidato à presidência da República e que perdemos uma oportunidade enorme, por causa dos abstencionistas, de termos uma pessoa à frente da presidência da República que ele próprio ainda há pouco tempo disse que era uma pessoa de esquerda, mas eu conheço-o bem e sei que é uma pessoa de esquerda. O Dr. Fernando Nobre nunca deixaria o país ir para eleições nesta altura do campeonato. Teria um comportamento humano, social, político muito diferente deste nosso Presidente da República. Agora, cada um segue o seu caminho e realmente eu sou membro do Bloco de Esquerda já há mais de 10 anos e apoiei o Fernando Nobre, não me posso desvincular disso, mas volto a dizer que não me arrependo porque ele realmente era o melhor candidato à presidência da República.
Resta-me agradecer-lhe a sua presença. Esta entrevista poderá ser útil para os guardenses decidirem o seu sentido de voto no 5 de junho.